sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Agradecemos a sua presença com votos de muita paz. Hoje faremos um estudo sobre o trabalho, sobre a libertação através do trabalho. Esse estudo foi baseado no livro Os Mensageiros, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Todos conhecem André Luiz, um repórter no mundo espiritual que escreveu uma coleção de livros, 16 ao todo, sobre a vida no mundo espiritual e a influência que o mundo espiritual exerce sobre o mundo material, assim como o mundo material exerce a sua influência no mundo espiritual. E esse entrelaçamento dos espíritos encarnados e desencarnados, estamos todos trabalhando para a nossa evolução. A lei do trabalho é inexorável. Deus trabalha, Jesus trabalha e todos nós trabalhamos para o nosso melhoramento espiritual, o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução espiritual. André Luiz é considerado, então, o cidadão da colônia Nosso Lar. E ele só começou a mudança na sua vida através da sua transformação interior. André Luiz, então, disse no início do livro Os Mensageiros que vivia a afeição de um caramujo, preso e carregando sua própria concha, rastejando no lodo, sem conseguir perceber os grandes espetáculos da natureza. Entretanto, ele estava convicto que somente pelas dores e privações que ele passou no mundo espiritual após a sua morte física, ele pôde reconstruir uma estrutura mental mais equilibrada. Como sabemos, André Luiz foi médico na Terra, mas distante dos conceitos espirituais, e quando ele despertou do outro lado da vida, ele passou então a frequentar as câmaras da regeneração, ajudado e depois ajudando, realizando pequenas tarefas e descobrindo a verdade sobre a situação das pessoas após a desencarnação. Assim como ele, muitos chegam ao mundo espiritual sem saber o que lhes aconteceu e por isso sofre. Cabe-nos, espíritas, essa tarefa inadiável de esclarecer a todos que nos cercam que a morte não existe e quando desencarnamos também não nos tornamos santos. As dores, as dificuldades, como diz André Luiz, foram esses golpes que ele, a princípio, não entendeu, mas foram eles que ajudaram a quebrar essa antiga concha das suas próprias viciações no campo do sentimento. Então, libertou-se, passou a receber o sol da bondade infinita e ampliar a sua visão para além dos seus horizontes que eram muito próximos. Aconteceu isto também conosco, quando as nossas dúvidas, dívidas e dores nos trouxeram para a doutrina espírita, essa abençoada doutrina espírita que mostra que somos responsáveis pelos nossos atos e o que plantamos vamos colher pela lei do retorno ou a lei de causa e efeito. André Luiz confessa que pela primeira vez catalogou adversários na categoria de benfeitores.
Então, que bênção quando nós perdoamos alguém e concluímos que aqueles que nos fizeram mal nos proporcionaram um amadurecimento e, superada a nossa dificuldade a partir daquele momento, né, e daquele acontecimento, nós seguimos em frente. André Luiz passa então a buscar os irmãos necessitados, não para saber suas dores, mas para como saber se ele poderia ser útil a eles. A bênção do cuidado com o outro melhora a nossa própria saúde. Cuidando-nos uns dos outros, nós todos vamos melhorar. André Luiz, então, atribui a isso essa sua nova posição mental, essa renovação mental, pensando diferente e agindo fraternalmente. Aconselhado pela Narcisa, sua companheira no mundo espiritual, ele percebeu que sentia-se alegre por ter superado a passagem da morte, mas tinha o coração vazio de sentimentos nobres. E ela sugeriu a ele que ele deveria encher a sua taça vazia com o bálsamo do amor divino. Já que você sente os raios da alvorada, disse ela, caminhe confiante para o dia. Precisamos fazer isso conosco também. Abraçamos o Espiritismo e agora precisamos seguir os passos de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, compreendendo o valor do trabalho. Trabalhar como um cooperador anônimo da felicidade alheia, se banhar com a luz da fraternidade, socorrer as criaturas, promover o bem e viver esse amor legítimo. Tornarmos um homem novo e aniquilando esse homem velho dentro de nós. André Luiz se matriculou no Ministério da Comunicação de nosso lar, onde Aniceto anuncia as condições dos trabalhadores desse local. Primeiro item: todos os trabalhadores deveriam estar interessados na felicidade de servir. Também nós, como espíritas, devemos ter esse interesse e descobrir na hora do nosso serviço ao próximo a felicidade que isso nos proporciona. A segunda condição é que os trabalhadores do Ministério da Comunicação estariam comprometidos a calar toda espécie de reclamação. Terceiro, ninguém deve exigir expressão nominal das obras úteis realizadas. As ações são de todos. E todos, número 4, respondem por qualquer erro cometido. A condição número 5 é extinguir as vaidades pessoais. E depois o sexto item, que todos devem respeitar as hierarquias. E, no sétimo lugar, o interesse somente pelo bem divino. E o oitavo e último, considerar que toda possibilidade construtiva vem do nosso Pai. Que bom, né? Seria trabalhar numa casa espírita, onde os seus trabalhadores cultivassem essa forma saudável de servir a causa de Jesus. Anunciou que seríamos reconhecidos pelo muito que nos amássemos. E completa Emmanuel, que prefaciou o livro Os Mensageiros, de que felizes os que buscarem a revelação nova no Espiritismo, o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. Cada aprendiz deve procurar a sua justa integração com a vida mais alta pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo e pelo seu autoaperfeiçoamento. Dessa forma, meus amigos, esperamos que o trabalho no bem nos leve realmente
aos rumos elevados da nossa evolução. Então, arregacemos as mangas e vamos ao trabalho.